Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Vamos ver as palavras de Jesus, aquilo que ele direcionou para os filhos de Deus. Mateus capítulo 7. Acharam? Então vamos ler a partir do 7º versículo. Diz assim: peça e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, lhe abre a porta. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará então uma pedra? E se pedir um peixe, lhe dará então uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, então, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará bem aos que lhe pedirem? Volte para o verso 7. Pedi e vos será, buscai e batei e a porta vos será aberta. Pronto. Jesus foi muito claro quando disse isso. Ele deu uma sentença: olha, se você pedir, você receberá. Se você buscar, você encontrará. E se você bater, a porta será aberta. Uau! Querido, você já imaginou se tudo na sua vida que você pedir, você receber? Imaginou? Consegue imaginar tudo que você quiser buscar e procurar, você encontrar? Agora imagine bem, imagine. Sonhe alto, sonhe bem alto. Imagine se toda porta que você bater, imagine toda porta que você batesse, se ela se abrisse para você. Seria bom ou ruim? Seria muito bom, meu Deus. Jesus está dizendo: olha, se você pedir, será dado. Se você buscar, você encontrará. Perceba que Jesus, ele não coloca nenhuma condição nesse texto. Ele simplesmente declara, é uma sentença, é um fato, é uma afirmação. Jesus está dizendo: se você bater, a porta se abrirá, filho. Uau! Não temos condição, não preciso ter um bom comportamento para receber. Mas perceba que esta palavra de Jesus foi exatamente para uma categoria de pessoas. Diga assim comigo: uma categoria de pessoas. Que pessoas são essas? Jesus falava com várias pessoas. Se você ler os evangelhos, você verá alguns momentos Jesus falando com fariseus, com escribas, que eram os religiosos da época. Imagine hoje Jesus discursando para os católicos, os evangélicos, os religiosos cristãos de hoje em dia. De vez em quando Jesus falava somente com os seus discípulos. E tinha momentos que Jesus falava para os íntimos. Eram os amigos, aqueles que eram próximos. Geralmente era Pedro, Tiago e João. Esta palavra exatamente, essa sentença, essa afirmação, Jesus falou para uma categoria de pessoas que está descrita, não sei se você percebeu, mas quando você leu o versículo 11, você descreveu ali qual a categoria de pessoas que Jesus está falando. O versículo 11 diz assim: olha, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então Jesus estava falando essa afirmação, essa palavra para os filhos. Simples assim. Se Jesus estivesse falando com os religiosos, ele estaria falando assim: quanto mais Deus não dará a todos os que o seguem, a todos os religiosos, a todos que vêm ao templo. Se Jesus estivesse falando aqui com os servos de Deus, com os sacerdotes, os pastores da época, Jesus estaria falando assim: olha, quanto mais o vosso Senhor não dará aos seus sacerdotes, não dará aos seus líderes religiosos.
Mas ele disse assim: quanto mais o vosso Pai não dará aos seus filhos. Essa é a classe de pessoas com quem Jesus estava falando. Então Jesus deu uma sentença, uma afirmação para todos os que são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Eu posso ouvir um glória a Deus dos filhos de Deus aqui nesse lugar? Querido, se você é filho de Deus ou filha de Deus, essa afirmação é para você. Amém? Peça, será dado. Uau! Busque e encontrarás. Perceba que Jesus não coloca condição. Nós, como pais, eu vou ser um pai muito alegre com meu filho, está a caminho, logo serei pai, serei um pai faceiro, né? Mas nós, como pais nessa terra, os pais naturalmente costumam colocar algumas condições para o filho. Você já viu aquele filho que passa o ano inteiro pedindo um negócio para o pai? Pai, eu quero um PlayStation 4, eu quero um PlayStation 4. E o pai diz assim: filho, se você tirar boas notas, se você passar de ano, se você for bem comportado, na virada de ano eu vou te dar aquilo que você está pedindo. É assim ou não é? É assim ou não é? Normalmente a gente coloca alguma condição. É uma forma de disciplinar, de educar o filho, enfim. Se é a forma correta ou não, não é essa a discussão. O que eu quero falar para vocês é que Jesus não nos colocou essa condição. Ele não disse assim: olha, filhos, se vocês seguirem a Bíblia corretamente, se vocês cumprirem os 10 mandamentos ao pé da letra, se vocês frequentarem a reunião na comunidade Provedor todo domingo, o ano inteiro, se você não faltar nenhuma reunião de GC em 2015, então aquilo que você pedir, você receberá. Se Deus colocasse uma condição, alguns de nós, talvez a maioria, talvez a minoria, poderia chegar a atingir a sua meta e receber do Pai. Mas perceba que o Pai é tão amoroso, Ele é tão singelo, Ele não faz separação entre os seus filhos. Ele diz assim: olha, basta você pedir e eu te darei. Uau! Eu não preciso ser bonzinho, porque, queridos, quem é pai aqui? Quem é pai e mãe? Pai e mãe, deixa eu ver você. Responde para mim uma pergunta. Você ama menos o seu filho se ele reprovar de ano? Responda, eu quero ouvir. Você ama menos o seu filho se ele reprovar de ano? Não. Se ele tirar muitas notas vermelhas, você vai amá-lo menos? Não. Por que nós costumamos achar que o pai ama mais aquele que é mais obediente e ama menos aquele que é mais desobediente? A gente tem o costume de colocar algumas condições, mas o Evangelho de Jesus é tão simples, é tão claro, é tão acessível, que ele diz assim: filhos, é só vocês pedirem, é só vocês buscarem e baterem. É simples assim. Agora, nem todos nós conseguimos entrar na categoria de filhos. Sabe, alguns de nós preferem estar na categoria dos religiosos. Alguns de nós preferem estar na categoria de discípulos. Não, eu vou, eu frequento, eu faço, aconteço, estou seguindo os passos de Jesus. Estou seguindo os passos. Alguns de nós preferem se encaixar em categorias que são mais, digamos assim, mais bem aceitas pela sociedade, ou mais bem aceitas pela sua alma. Se você perceber, nem todos os filhos têm o mesmo comportamento. Tem alguns filhos que se sentem mais indignos que outros. Você já percebeu, sim ou não? Tem alguns filhos que eles não acham dignos de receber. Imagina um filho, uma criança, que está para ganhar aquele presente tão aguardado que ele pediu o ano inteiro, e chega final de ano, ele comete uma gafe. O pai dá uma ordem e ele não consegue cumprir. Ou chega o final de ano, ele pediu aquilo o ano inteiro, ele não consegue atingir as notas que ele deveria atingir.
Ele se sente indigno de receber aquele presente do pai, porque o pai tinha colocado uma condição. Tem filhos que não pedem simplesmente porque se acham indignos. Tem filhos que não pedem simplesmente por acreditar que o pai não pode dar. Você já viu que geralmente os filhos, quando vão crescendo, vão conhecendo um pouco mais da vida, um pouco mais sobre dinheiro, porque você dá uma nota de R$100 para uma criança de 2 anos, é capaz dela comer aquela nota, ela não fazer ideia do que ela vai fazer com aquilo, né? Agora dá uma nota de R$100 já para uma criança de 10, 11 anos, já a história já é outra, não é verdade? A criança vai atingindo uma certa idade, ela vai tomando um pouco mais de conhecimento da vida, e ela vai tomando julgamento de alguma coisa que ela acha que é e que não é. Ela vai dizer assim, não, eu não vou pedir isso para o pai, porque meu pai ganha muito pouco. Meu pai não tem condição de dar isso para mim. Eu não vou nem pedir para ele. Aquela bonequinha que eu vi minha amiga ganhar, que eu vi ela brincar, não vou nem pedir. Minha mãe não vai ter condição jamais de me dar uma bonequinha como aquela. Sabe, filhos, muitas vezes você se comporta assim diante do seu Pai Celestial. Tem muitas coisas que nós deixamos de pedir porque não acreditamos que podemos receber. A gente entra numa rotina, a gente entra em práticas religiosas, e a gente deixa de pedir coisas simples, porque você simplesmente não acredita que o seu pai pode dar. Sabe, existem ainda outra categoria de filho. Esse é um filho mais velho. Imagine que é um filho já pré-adolescente ou adolescente. Ele já não gosta de pedir muito para o pai, porque ele já está naquela fase de amadurecimento, adolescência, juventude. E ele não gosta de depender do pai. Não, eu não vou pedir isso para o meu pai, que eu não vou ficar dependendo do meu pai. Eu vou arranjar um bico, eu vou fazer um trabalho, eu vou falar para o pai, pai, se eu lavar o carro, você me dá um troco? Aí eu vou lá com o meu dinheiro, você está entendendo? Está entendendo ou não? Eu vou com o meu dinheiro e compro. Olha, que homenzarrão. Orgulhoso. Tem filhos que são orgulhosos, que não gostam de pedir para o pai, sabe por quê? Porque são prepotentes demais, para dizer, não, isso aqui eu posso conseguir, eu não preciso pedir para o pai. Isso aqui eu posso alcançar, para que eu vou pedir para Deus? Eu posso correr atrás, eu posso conquistar. Filhos de Deus. A gente coloca no mesmo pacote, filhos e filhas de Deus, no mesmo pacote. Só que esse mesmo pacote tem vários, um filho diferente do outro, um filho com um comportamento diferente. Um filho pede demais, outro filho pede menos. Tem filhos que nada pedem. Por vários motivos, talvez você se encaixe num desses motivos. Sabe, queridos, quando Jesus disse assim, Jesus disse para os homens, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará bens. A sua Bíblia talvez esteja escrita coisas boas, é isso que está escrito aí no versículo 11, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas ou bens. Essa palavra me chamou muita atenção, e eu fui procurar no seu sentido original, o que significa essa palavra. Sabe, a palavra bens no grego, no original, se traduz por ágata, que significa nada mais nada menos que propriedade, possessão ou bens. Jesus estava falando aqui, esse texto que nós lemos trata exatamente sobre provisão. Você pode até pedir cura, só que esta palavra de Jesus não era sobre cura. Talvez o seu maior desejo para 2015 é uma restituição num relacionamento, uma restituição familiar. Esta palavra de Jesus não era para isso. Esta palavra de Jesus era exatamente para provisão. Então eu quero fazer uma pergunta para o público que me ouve esta noite. Existe alguém aqui que precisa receber a provisão de Deus para a sua vida em 2015? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Eu sou o primeiro da fila, papai. Eu quero viver da provisão tua, meu pai. Existe coisa melhor do que você viver, desfrutar, saborear da provisão que o Pai tem para você?
Existem muitos outros textos que ensinam sobre cura, sobre relacionamento familiar, sobre crescimento espiritual, mas esta palavra específica, Jesus estava falando sobre provisão financeira, provisão de uma maneira geral. E é uma palavra muito abençoada para o início de ano, muito propícia para o mês de janeiro, porque é o mês que nós fazemos planos, projetos. Vocês estão apresentando aqui os projetos para o ano de 2015, e certamente dentro daquela folha dos planos, existem alguns projetos no âmbito financeiro, profissional, aquilo que pode remeter à provisão, amém? E Deus esta noite então quer falar com você sobre a provisão que Ele quer dar para você, que é filho. A palavra de Jesus sobre pedir, buscar e bater era para os filhos. Quantos entenderam até aqui? Pode dar um glória a Deus por isso. Jesus destacou 3 verbos: peça, busque e bata. Pedir é muito fácil, nós gostamos de pedir. O segundo verbo, buscai e encontrareis, é uma sentença, é claro. O segundo passo, esse segundo verbo, ele já exige um pouco mais do que apenas pedir. Sabe, buscar nem sempre é fácil. Buscar exige, às vezes, você sair da zona de conforto. Você já viu, já tem alguém em casa, você talvez tenha algum parente, alguém que você já viu, que chega em casa e não gosta de procurar nada, né? Dá vontade de achar, onde é que está meu chinelo? Onde é que está minha toalha? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Já viu esse tipo de pessoa assim ou não? Pessoa tem uma certa, né, uma certa preguicinha de procurar as coisas. Sabe por quê? Porque buscar, procurar, exige realmente você sair da zona de conforto. Você tem que no mínimo se levantar e demandar um esforço de caçar aqui, caça lá, procura embaixo, procura em cima. E é muito mais fácil pedir do que procurar. Mas Jesus disse assim, ó, depois que você pedir, você também precisa buscar. Olha aí. É um verbo, é uma ação que cabe a mim e a você, os filhos, não a Deus, não aos anjos, não ao Espírito Santo. O buscar depende de nós. Então não adianta você pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo, busque para mim, por favor, a provisão. Jesus está te ensinando aqui, a afirmação dele, ó, peça. Depois que você pedir, busque. Depois que você buscar, bata. Sim, é fácil assim. Existem ainda pessoas, isso é muito sério. Antes de eu falar isso, eu quero passar um vídeo para vocês. Vamos lá? Porque esse vídeo vai fazer você entender melhor a mensagem que o Pai quer trazer para o seu coração esta noite, amém? É um videozinho bem curto, bem simples. As nossas crianças aqui que gravaram, eles são os artistas desse filme. Vamos lá. Eu quis trazer um presente para vocês hoje. Esse presente está aqui nessa sala. Eu tenho uns bombons deliciosos, maravilhosos para vocês. Vocês gostam de bombom? Está aqui nessa sala. É só achar onde está. Então me dei conta que estavas ali, trazendo a memória diante de ti. Nada esquecido do que te escrevi, mas tu me conheces e a tua decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm a batida do teu coração. Eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão.
vou dar uma dica para vocês. Tá bem pertinho de mim. Todos meus anseios têm a tua cor, têm as batidas do teu coração. Eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. Você quer? E eu não quero Daqui? nada sem tua direção. Vem pegar. Achei! É... Ganhou. Vamos aplaudir a Deus pelas nossas crianças e por toda a equipe infantil que trabalha com elas eles fazem um trabalho muito bom. Sabe, queridos, às vezes é exatamente dessa maneira que o Pai faz conosco. Às vezes Ele diz para você: filho, filha, eu tenho um presente para te dar. Quem sabe Ele já te disse na virada do ano. Quem sabe num toque, numa ministração, numa oração que você fez. O Pai disse assim para você: eu tenho um presente para você em 2015. É da natureza humana procurar as coisas sozinho. Vocês viram essas crianças? Eu não disse para elas procurarem na sala. Eu não disse para elas procurar embaixo das cadeiras, dentro das gavetas, em cima dos armários. O presente estava comigo, bem próximo ao meu coração. Preste atenção. Tudo o que você precisa, preste bem atenção. Tudo o que você precisa está no coração do Pai. Tudo. Se a primeira criança tivesse me perguntado: onde estão os bombons? Eu diria: está aqui no meu bolso, próximo ao meu coração. Mas a natureza do ser humano é sempre querer fazer as coisas do seu jeito. A natureza do ser humano é sempre tentar achar sozinho. É da natureza do ser humano procurar com as próprias forças. Desde Adão até os dias de hoje e as próximas gerações que virão. Por isso que Jesus veio e revolucionou a história. Jesus foi o primeiro homem nesta terra que chamou o Deus Criador de Pai. Em todas as suas orações ele chamava Pai, Pai, Pai. E quando ele nos ensinou, ele disse assim: vós deveis orar assim: Pai nosso que estás no céu. A maior revolução de Jesus, querido, a maior revolução de Jesus foi mudar aquele Deus distante, aquele Deus que a religião fez questão de afastar de nós, para trazer o Pai nosso que está nos céus. Todos os seus anseios, todos os seus projetos, todos os seus planos, não só para 2015, mas por toda a sua vida, estão no coração do Pai. E eu quero esclarecer um pouco a sua mente nessa mensagem. Por que você não experimenta buscar estas respostas no coração do Pai? Em vez de ficar procurando, porque eu vou te dizer algo, isso é muito sério que eu vou te dizer.
Existem pessoas que passam a vida inteira procurando alcançar os seus objetivos. E existem pessoas que até conseguem alcançar parte dos seus objetivos, mas chegam no final da vida, olham para trás e parece que não conquistaram nada. Elas chegam no final do ciclo, veem tudo aquilo que elas procuraram, fizeram, gastaram seu tempo, gastaram sua vida, e o sentimento é de vazio. O que eu trouxe até aqui? O que eu conquistei até aqui? Sabe por que isso? Eu vou te dizer. Porque o homem não foi criado para conquistar. Nós, os seres humanos, não fomos gerados para conquistar. Essa foi uma das maiores revelações que mudaram a minha vida. Eu nasci num lar religioso, eu nasci num lar cristão. E a religião e a cultura da sociedade me ensinou que eu devia conquistar. Que eu deveria me projetar, estudar muito para conquistar um bom lugar numa faculdade. Que eu devia me preparar muito profissionalmente para conquistar posições boas profissionalmente. Até o dia que o Espírito me revelou numa mensagem. Aquilo para mim foi um desatar. Foi assim mais ou menos como Cristo, assim, um antes e um depois na minha vida. Quando eu aprendi que nós não fomos gerados, preste atenção. Se você aprender isso na sua vida, filho, só isso esta noite pode mudar a sua vida daqui para sempre. Você não foi gerado para conquistar. Quando eu entendi isso, eu passei a entender um pouquinho mais. Eu passei a viver a paternidade de Deus sobre minha vida. Me diz, qual que é o filho, qual que é o bebê que precisa conquistar o amor do pai? Que precisa conquistar algo do pai? Vós que sois maus, não sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? O pai não quer que você conquiste. O pai quer te dar. Eu vou te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você precisa conquistar na sua vida inteira, nesta era, Jesus já conquistou por você na cruz, meu filho, há mais de 2000 anos atrás. Aplauda o Senhor por isso. Não existe mais nada nessa terra que nós precisamos conquistar. Ele já conquistou. Ah, pastor, você está dizendo que eu não tenho que me preparar para crescer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós devemos nos preparar para o melhor. Todos nós devemos ser bem ensinados. Todos nós devemos nos capacitar de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos inspira e nos conduz. Eu vou chegar lá. Aquilo que é para você fazer, você deve fazer. Quando Jesus disse o verbo buscai, quer dizer que você não der para ficar em casa dormindo a vida inteira, filho. Quer dizer que você tem que se levantar e buscar. Você precisa estudar, precisa. Mas não conquistar. Ei, eu não estou falando de conquista, eu estou falando de buscar. O verbo é diferente do outro, uma ação é diferente da outra. Jesus não disse, lute, que você conquistarás. Se ele quisesse dizer isso, ele teria dito. Ele não disse, seja forte, valente, persista, que você irá conquistar todos os seus sonhos e projetos para 2015. Se ele quisesse dizer, ele já tinha dito. Você só precisa buscar aquilo que já está no coração do Pai para você. Você só precisa buscar o coração do Pai, porque nele está tudo de bom e de melhor, porque diz a palavra assim, os meus planos, os meus projetos não são os teus projetos, os meus planos não são os seus planos, mas eles vão muito mais além. Diz a palavra de Deus que os planos de Deus para nós são infinitamente mais. Preste atenção, isso não é exagero de pregador não, é exatamente assim que diz a palavra, diz infinitamente mais do que aquilo que
pedimos, do que aquilo que pensamos. Para quem é essa palavra? Para o santinho? Para o bonzinho? Para aquele que teve um bom comportamento? Não. Essa palavra é para os filhos. Essa palavra é para os filhos. Se você é filho, se você é filho, toma posse dessa palavra, querido, em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Essa palavra pode desatar a sua vida, não apenas nesse ano, mas ela pode desatar a sua vida como um todo. Sabe, no coração do Pai, está a plenitude do que nós temos de melhor, em termos de provisão de Deus. Você crê? Pode dar um glória a Deus aí por isso. O terceiro verbo é: bata, e a porta lhe será aberta. São 3 afirmações. Se você pedir, você recebe. Se você buscar, você encontra. E se você bater, a porta vos será aberta. Bater já é o terceiro passo, que é um pouquinho mais do que apenas pedir, e é um pouquinho mais do que apenas buscar. Já exige um esforço um pouco maior. Nesse terceiro passo, entenda que é necessário você não apenas bater em qualquer porta. Talvez você não saiba disso, mas no Oriente Médio como um todo, as pessoas tinham o costume, e têm até hoje, de bater a porta, aliás, de abrir a porta, apenas depois da identificação do indivíduo que estava batendo na porta. Então vocês vão encontrar a própria Bíblia descrevendo algumas histórias assim. Em Lucas 15, o texto em Atos, lembram de Atos, quando Pedro estava preso e o anjo foi lá e soltou ele, eles estavam na casa e ele ficou batendo na porta e não abriram a porta para ele porque eles não acreditavam que era Pedro. Então eles só abriam a porta a partir do momento que o indivíduo que estava batendo se identificasse. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Então, querido, a primeira coisa que você precisa é bater na porta certa, que você tem identidade ali, em que as pessoas irão te conhecer. Aquele que está para abrir a porta irá te conhecer. Sabe, quando nós decidimos buscar em Deus, quando nós decidimos pedir ao Pai e buscar no Pai a provisão para nós, vamos falar de provisão. Lembram do primeiro milagre de Jesus? Lembram do primeiro milagre? O primeiro milagre registrado na Bíblia de Jesus. Ele estava nas bodas, num casamento, e acabou o vinho. E assim que acabou o vinho, as pessoas foram falar exatamente com ele. Quer dizer, elas pediram para Jesus, e elas foram buscar na fonte correta. Não tinha fonte melhor para se buscar. Elas foram direto em Jesus. Jesus deu uma direção. Jesus disse assim: acabou o vinho, é? Ok. Me traga água. Hã? Nós estamos dizendo que acabou o vinho, Jesus. Não, me traga água. Vamos encher aqui alguns baldes. É isso? Ok. Começaram a trazer água. Aquilo que parecia uma coisa impossível, aquilo que não tinha lógica nenhuma. Daqui a pouco Jesus pegou toda aquela água e transformou em vinho. Fácil assim. Lembra da multiplicação de pães? Quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, estavam dias ouvindo o sermão, mais de 3.000 pessoas. Os discípulos chegaram para ele e disseram assim: Jesus, estamos com fome. A multidão está com fome. Pediram para Jesus, buscaram na fonte correta, não buscaram em outra fonte, não ficaram procurando antes, não, buscaram na fonte correta. Jesus deu outra direção: traga-me o que tens. O que vocês têm? Traga-me o que tens. Ah, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. É exatamente isso que eu quero que vocês tragam para mim. Isso é provisão. Perceba. Foram cobrar impostos de Pedro. Chegaram a Pedro: vocês estão pagando os impostos, Pedro? Jesus está pagando os impostos? Pedro disse: está, com certeza. Ele não sabia de nada. Ele chegou, Jesus, vieram nos cobrar imposto. Aí Jesus disse assim: Pedro, faz o seguinte, vamos pagar o meu imposto e o seu. Lança um anzol. O primeiro peixe que você pescar, aquele peixe que gosta de comer moeda, é aquele peixe lá.
tem uma moeda dentro dele. Quem aqui gosta de pescar? Quem aqui já foi pescar, gosta de pescar? Quem já foi? Vocês conhecem aquele peixe que gosta de comer moeda, sim ou não? Jesus disse assim, tem um peixe lá com uma moeda dentro dele, é o primeiro que você vai pescar, abre esse peixe, pegue a moeda. Ei, sabe onde eu quero chegar? Sabe onde eu quero chegar? Existem portas que o Pai vai te direcionar para você bater. E elas não são as portas mais racionais possíveis, se é que você me entende. Não existe muita lógica nas portas que o Pai vai pedir para você bater. Oh, Tiago, até aqui eu tenho agido conforme você está lendo. Eu já pedi, eu já busquei, eu tenho buscado só no coração do Pai. Aí daqui a pouco o Pai diz assim para você, filho, eu gostaria que você falasse com aquele irmãozinho, aquele que você não dá nada por ele. Sim, aquele irmãozinho lá, ele tem uma palavra de bênção para você. Você começa a pedir, você começa a se aproximar do Pai, você começa a buscar do Pai. E aí o Pai diz assim para você, filho, aquilo que você precisa, a porta correta para você abrir é lá no GC, lá no grupo de crescimento. Começa a participar lá, que a porta será aberta quando você bater naquela porta. Às vezes você começa a se relacionar com o Pai, você começa a pedir, começa a buscar o Pai, e o Pai diz assim para você, filho, eu vou te dar isso, eu vou te abençoar plenamente. Basta, eu quero que você bata naquela porta, eu quero que você esse ano entre na escola de crescimento, se torne um líder, porque você tem grande potencial, filho, para ser um líder. Eu te gerei com esse potencial. Você é um líder nato, para de fugir do teu chamado, se torne logo um líder. Quando o Pai te dá uma direção dessa, você diz assim, não, isso não tem nada a ver. Você não está entendendo, Pai. Isso tem nada a ver. Você já pensou? Se Pedro pensasse assim, Jesus, um peixe que come moeda, isso tem nada a ver, você já pescou? Jesus, tu foi marceneiro a vida inteira. Eu vou te dizer uma coisa, eu pesquei a vida inteira. Eu nunca pesquei na minha vida um peixe que gostava de comer moeda, Jesus. Agora, Jesus, se o Senhor quiser, veja bem, Pedro poderia ter feito isso. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar aquele milagre novamente. Lembra daquele milagre que o Senhor mandou jogar a rede do outro lado do barco? Encheu o barco, eu quase afundei, eu quase morri. Realiza aquele que daí a gente enche a rede de peixe, vende um peixe, ganha dinheiro e paga o imposto. Sabe, queridos, tem portas que Jesus, Ele direcionará você para bater, que elas não farão o menor sentido, não tem lógica nenhuma. Mas será que você está disposto a bater nessa porta? Será que você está disposto realmente a entrar na direção do sobrenatural? Você pode se achar muito entendido em algumas coisas. Você pode se achar, e eu não duvido disso, eu não duvido que você seja eficaz, que você seja excelente naquilo que você faz, seja na sua vida profissional, seja no âmbito de relacionamento familiar, não importa. Mas aprenda uma coisa. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Amém. Aprenda uma coisa. Jesus, Ele gosta de usar as coisas loucas deste mundo. Ah, glória a Deus. Jesus, Ele gosta de usar as coisas que não fazem o menor sentido. Não sei se você já parou para perguntar a Deus, Deus, por que o Senhor gosta de umas coisas dessas? Eu já parei, eu sou aquele tipo do filho metido, que pergunta coisas para o pai que normalmente um filho não pergunta. Falei, Deus, por que o Senhor gosta de usar umas coisas tão doidas assim? Por que o Senhor gosta de fazer umas coisas malucas? Por que o Senhor não é mais normalzinho? Um dia o pai me respondeu. Ele disse assim, filho, eu gosto de usar as coisas doidas desse mundo, que é para você aprender de uma vez por todas que você não deve mais correr atrás dos recursos. É eu que mando o recurso para você. Socorra atrás da minha presença, socorra atrás do meu trono. Só seja um adorador com excelência, que o recurso, a provisão, é eu que vou te dar. Está lá na boca do peixe esperando. Está em 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou alimentar uma multidão e vai sobrar mais de 12 cestos cheios. Isso, meu irmão, é abundância de Deus. Se você crê, aplauda, glorifica. É para isso.
vai me responder. É para isso que eu gosto de usar as coisas loucas. Que é para você ter um choque. Um choque. E dizer assim, realmente, eu preciso parar de correr atrás do recurso. Não sei se você está entendendo. A palavra de Jesus, quando ele diz assim, olha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Ai, quantas vezes eu já ouvi isso, meu Deus. Eu não estou perguntando quantas vezes você já ouviu, eu estou perguntando se você já entendeu o que quer dizer isso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Existem pessoas que dizem assim, não, meu primeiro ministério é a família. Minha família está em primeiro lugar. A Bíblia não diz isso, não diz assim, ó, a família em primeiro lugar e depois você busca o reino de Deus. A minha Bíblia diz outra coisa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ei, é o contrário. Não é algo parecido. Você não entendeu assim, não, houve um desvio de entendimento, não. Você foi para o outro lado. É o contrário. Você está correndo atrás do recurso, correndo atrás das coisas. Quando Jesus diz assim, você não precisa conquistar, você não precisa correr atrás de nada. Você só precisa ter o reino em primeiro lugar. Todas as outras coisas, elas te seguirão. Você não vai precisar correr atrás delas. Elas é que tem que correr atrás de você, meu irmão. Me diz o que é melhor. Ser um conquistador. Veja o império que eu conquistei. Veja a empresa, veja os negócios. Veja que filhos lindos. Fui um conquistador. Tira essa máscara, meu irmão. Me diz o que é melhor. Ser um conquistador, cheio de máscaras na vida, ou ser filho? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Agora, Tiago, eu já entendi. Eu preciso ser filho. Agora, como ser filho? Eu sou cheio das perguntas. Falei, pai, já entendi. Sou filho, ok. Mas e aí, é só isso? É, só isso. Abra lá em Romanos. Você está com a Bíblia aí? Abre. Abre no livro de Romanos, capítulo 8. Você vai entender exatamente como se comporta um filho. Ou o que é um filho para Deus. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador, como nosso Redentor, como nosso Senhor, você que creu que Ele é o Filho de Deus, a Bíblia afirma assim, você naquele momento recebe o Espírito Santo e passa a ser filho. Pode dar um glória a Deus aí quem é filho? Essa é exatamente a regeneração do ser humano. Aquilo que Jesus pregou para Nicodemos. Esse é o processo de transformação. Lembra que ele chegou e disse para Jesus, mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Não, não é isso, filho. É nascer do Espírito. Nesse momento você nasce novamente no Espírito, amém? Agora, não apenas nascer no Espírito como filho, mas eu manter a minha relação de filho com Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Quantos aqui conhecem a palavra do filho pródigo? A palavra do filho pródigo, lembra? Que o filho pediu herança para o pai, aquela coisa toda, gastou a herança e se perdeu. Era muito melhor ter ficado com o pai. Conhece a história, amém? Era um filho que escolheu não ser mais filho. Se é que vocês me entendem. Ele escolheu pegar o direito dele de herança. Pai, aquele abraço. Nem me liga. Não deixou nem o número, nem o WhatsApp, nada. Simplesmente foi. Então, você pode se tornar um filho, mas decidir ao longo da vida não mais ser filho. Sabe como? Sabe como? Leia Romanos 8. Leia o versículo 14. Diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. A palavra guiado, ela se traduz por conduzido. Ei, olha para mim um pouquinho.
A Bíblia é clara, não tem interpretação. Você não precisa tentar ler um versículo antes e depois. Não, é bem clara. Está claro aqui. Olha, todos aqueles que são conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Para o Pai, uma coisa que te diferencia do ímpio, do incrédulo, do pecador, daquele que não quer nada com Deus, para o Pai, uma das coisas que te diferencia deles é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então essa palavra, sim, essa sentença de Jesus, busque que você receberá, peça, bata, é teu, é para os filhos. Agora qual a sua condição para ser filho? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Aqueles que se deixam ser conduzidos pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Não está dizendo que você tem que ser bonzinho, não está dizendo que você tem que seguir os 10 mandamentos, não está dizendo que você tem que ser um religioso, bom, frequentador de todas as reuniões possíveis e impossíveis, não está dizendo isso. Está dizendo que você só precisa se deixar ser conduzido pelo Espírito. Sabe o que é isso, querido? Eu vou te traduzir bem para os nossos dias de hoje. Preste atenção, para nós concluirmos toda essa mensagem e ela entrar no teu coração de maneira ativa. Para você ser conduzido pelo Espírito de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir: Espírito Santo, me conduz. Começa assim, simples assim. Espírito Santo, eu sou cheio de falhas. Você vai encontrar em mim centenas de falhas. Mas eu te peço, me conduz. Eu quero ser guiado por ti. Experimenta entrar por esse caminho de arrependimento, de humildade, de quebrantamento de espírito. Porque diz a Bíblia, diz assim: a um coração quebrantado e humilde, Deus não resistirás. É simples assim. Mas para isso você precisa quebrar orgulho, vaidade. Você precisa quebrar alguns atributos que a nossa cultura implanta no nosso DNA, que a natureza humana, lembra das criancinhas querendo procurar? Ninguém disse para elas procurarem nada. Você precisa negar o seu eu. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, amém? Isso é ter relacionamento com o Espírito. Isso é se deixar ser conduzido pelo Espírito. Queridos, somente o Espírito Santo te conduzirá a bater na porta certa. Sabe, tem muita gente que passa a vida pedindo, buscando, mas bate na porta errada. Bate na porta que não era para ser aberta para você. Por isso ela não se abre, porque não existe identificação. Experimenta bater na porta do céu. Experimenta bater na porta do Espírito. Ele vai dizer assim: filho, eu te conheço. Você tem sido guiado pelo Espírito até agora. Vem cá, eu tenho uma porta para ser aberta para você. Eu tenho um pedido seu para ser realizado. Eu tenho um negócio que você está procurando, buscando faz tempo, que precisa ser concretizado. Está aqui em mim, no meu coração. Tudo que você precisa está em Deus. Filho, filha de Deus. Tudo que você precisa está no Pai. Se você tomar posse dessa palavra, te coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Essa é uma palavra de provisão. Essa é uma palavra que traz sentido não apenas para o ano de 2015, mas ela pode trazer sentido nesta era e na vindoura, por toda a eternidade. Feche seus olhos.